2001. Boa noite, estamos iniciando o Passando a Limpo, programa de entrevistas e debate de ideias da Rede Record. Os convidados desta noite são o psiquiatra e psicólogo Ain Grunspun, especializado em problemas da infância e da adolescência, e o ex-ministro do Planejamento, Roberto Campos, que já está aqui conosco. Você pode participar do Passando a Limpo por telefone, fax ou correio eletrônico. Tome nota, o telefone é 011-826-1009, o fax é 011-826-1320 e o e-mail é passandoalimpo@rederecord.com.br. Antes de iniciar a conversa com o senhor Roberto Campos, uma notícia. O presidente Fernando Henrique retornou esta tarde a Brasília depois de passar o domingo no seu sítio em Ibiúna, na Grande São Paulo. O presidente antecipou a volta em 1 hora e, segundo um de seus assessores, poderia se reunir ainda hoje com o ministro da Fazenda, Pedro Malan, para tratar da situação econômica. Embarque do presidente de um país chama a atenção até no meio do mato. Curiosos encerram a tarde de domingo numa área de tratamento de água na zona rural de Ibiúna, a 85 quilômetros de São Paulo. É lá perto do sítio do presidente Fernando Henrique Cardoso que a imprensa registrou as cenas de praxe. A varredura no ar e na terra. À beira do açude, o segurança avalia se o inimigo vem por água. 2 horas de preparação para 3 minutos de ação. O presidente chega com Dona Ruth e logo entram no helicóptero. Um super Pumá para 12 pessoas. Com eles, seguem para São Paulo o chefe da segurança, o médico do palácio e 3 tripulantes. Depois de uma rápida passagem em seu apartamento em São Paulo, o presidente volta para Brasília, 1 hora mais cedo do que o previsto. Durante todo o domingo, surgiram especulações sobre reuniões que o presidente teria com economistas que trabalham no governo e em outras instituições. A volta para Brasília teve o pedido de uma carona do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Pedro Parente, que também é presidente da comissão que fiscaliza o corte de 4 bilhões de reais no orçamento. Segundo um assessor do presidente, não existe reunião agendada entre o presidente e o ministro da Fazenda, Pedro Malan. Mas este mesmo assessor também disse que o ministro está em Brasília agora à noite e pode ser convocado a qualquer momento. E, de fato, o presidente Fernando Henrique Cardoso convocou o ministro Pedro Malan para uma reunião assim que desembarcou em Brasília. O ministro chegou agora há pouco ao Palácio da Alvorada para conversar com o presidente. Luiz Inácio Lula da Silva faz campanha na zona sul do Rio e volta a criticar o presidente. Segundo Lula, Fernando Henrique Cardoso é refém da equipe econômica e foi apenas informado da última elevação na taxa de juros. Centenas de militantes atenderam a convocação dos partidos e apareceram para acompanhar os candidatos da coligação Muda Brasil pela orla do Rio. A caminhada começou sem a presença de Lula, que por causa do vento forte teve que desistir de voltar de helicóptero de Angra dos Reis, onde esteve para um comício. Lula só alcançou os companheiros com quase 2 horas de atraso. Com o sol forte e as praias cheias, os cabos eleitorais de todos os partidos apareceram para fazer campanha. Lula, Brizola e os demais candidatos desfilaram acenando para os eleitores. Lula encerrou a caminhada dizendo que acredita numa virada e disse também que quem manda no governo é a equipe econômica, porque o presidente Fernando Henrique foi apenas comunicado da alta da taxa de juros. Nessa reta final, Lula deve voltar a visitar todas as regiões do Brasil e vai fazer um grande comício em cada uma delas, uma espécie de fecho de campanha. O comando do PT decidiu que o discurso vai continuar centrado na crise. Lula continua criticando as atitudes do governo Fernando Henrique, como a alta da taxa de juros, e também vai dar as alternativas que o PT teria para enfrentar os problemas. Vamos conversar, obviamente, sobre economia com o ex-ministro e deputado federal Roberto Campos. Obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, Boris. Boa noite. Eu queria saber do senhor se o senhor acha que o Brasil está estrepado mesmo. Essa é a palavra correta. Sim, o Brasil é considerado uma área de risco.
nós falhamos em dois esforços. O primeiro esforço é o esforço de excepcionalidade. Consideramos que o Brasil não era apenas um país emergente, mas um país emergente todo especial. E havia algumas razões para acreditar que isso ocorresse, porque realmente a economia brasileira é substancialmente mais forte do que várias das economias que estão atacadas. Mas não conseguimos fazer esse divórcio convincentemente, porque se trata de uma crise financeira global. O segundo aspecto em que falhamos foi convencer o mundo de que temos suficiente autodisciplina para nos policiarmos fiscalmente. Afinal de contas, tomamos medidas corajosas, aplaudidas universalmente, após a crise da Ásia, com o pacote 51, e depois demonstramos pouca capacidade, pouca vontade de realmente fazer o dever de casa fiscal. Tendo prometido uma melhoria de 2% no déficit primário em relação ao PIB, acabamos fazendo exatamente o contrário, agravando o déficit em 2%. Por isso, dá-se-nos crédito, e dá-se crédito ao presidente Fernando Henrique, por ter jugulado a inflação muito mais rapidamente do que se pensava e menos doloridamente do que se receava, mas ao mesmo tempo há uma crítica à complacência do governo após a crise da Ásia, quando as reservas começaram a aumentar, e não ter feito o dever de casa fiscal, não ter apresentado um plano de reforma fiscal e não ter controlado adequadamente as dívidas. Hoje o mundo está atravessando uma crise bastante séria, talvez a mais séria desde 1980, 82, quando houve uma depressão originada nos Estados Unidos, mas depois generalizada. Não é, entretanto, como diz a esquerda, uma crise global do capitalismo, porque exatamente os países de capitalismo liberal, quer dizer, Estados Unidos, Inglaterra, Suíça, vão razoavelmente bem. E muito menos uma crise terminal do capitalismo. É apenas uma dessas sacudidelas periódicas a que o capitalismo tem sobrevivido. O que sim sofreu uma crise terminal foi o socialismo. Estamos assistindo aos últimos espasmos no episódio russo. Senhor Roberto Campos, o senhor acha que a solução até agora aplicada, que foi essa violenta elevação da taxa de juros, é o remédio adequado neste momento para o Brasil? É um remédio de emergência. Eu diria, é um artifício de trânsito até as eleições. Todo mundo sabe que as taxas de juros têm um efeito ambivalente. De um lado, podem estancar a fuga de capitais. Se estancarão ou não é algo que só saberemos segunda-feira, mas o choque foi bastante violento. Mas, de outro lado, como o governo é o maior devedor, aumenta o déficit público. Portanto, não são solução sustentável, senão a curtíssimo prazo. A solução real é uma solução fiscal. Agora, o governo podia estar considerando também alguma outra medida complementar, que não substituiria a ação fiscal, o controle dos gastos públicos, mas que ajudaria nessa transição, nesse rito de passagem. Isso seria a montagem de um esquema internacional de apoio. Há disposição internacional de fazê-lo. No planejamento estratégico do Tesouro Americano, do Banco Mundial, do FMI, já há consultas entre diversas autoridades sobre um possível plano de apoio à América Latina em geral, beneficiando principalmente o Brasil, que é a maior parte da América Latina. Como é que seria esse plano, senhor Roberto Campos? O que se discute em Washington, nada de oficial, porque o governo brasileiro não pediu nada, não solicitou apoio do fundo e até tem indicado que não precisa de apoio. Mas o que se tem discutido lá, a título de cautela e prudência, seria algo como um fundo de cerca de 50 bilhões de dólares com a seguinte composição. O Tesouro Americano, através do Fundo de Estabilização Monetária, que já foi usado uma vez no caso do México, e que não depende de aprovação prévia do Congresso, cerca de 15 a 17 bilhões de dólares. O Fundo Monetário Internacional, cerca de 15 bilhões de dólares, não dos seus recursos
normais, que já estão quase exaustos, mas de um fundo especial chamado General Agreement to Borrow, GAB. 10 bilhões do BIDS, do Banco Interamericano, e cerca de 8 bilhões do Banco Mundial. A expectativa é que, feito esse pacote de 50 bilhões para toda a América Latina, o Brasil poderia contar com um apoio de algo como 30 bilhões. E a expectativa geral é que isso calmaria a tal ponto os mercados que talvez o fundo nem precisasse ser sacado. No caso do México, isso aconteceu. O México não chegou a sacar todo o fundo, os mercados se acalmaram. Agora, haveria necessidade, obviamente, de ações concretas do governo brasileiro. Então, qual seria essa contrapartida? A contrapartida seria a aceitação pelo Brasil de algum tipo de monitoramento de comportamento. É disso que o governo brasileiro não gosta. O governo brasileiro tem várias alergias. Tem uma certa alergia em relação ao Fundo Monetário, um pouco injusta. Existe o boato de que onde o fundo se mete, o país afunda. Não é bem verdade. O fundo, o FMI, foi um grande auxílio no caso do México, auxiliou na solução da crise, no caso da Argentina, no caso do Chile. Fracassou bastante na Ásia, mas em alguns casos, como por exemplo no caso da Coreia, a ação do fundo foi positiva e a Coreia já está hoje com um saldo em conta corrente, um saldo de balanço de pagamentos equivalente a 10% do PIB, que foi um salto enorme. Mas você não acha que o fundo está indo atrás dos fatos, ele não consegue se antecipar aos desastres? Sim, essa acusação é válida. Eles não montaram um sistema de alarme adequado, algumas vezes erraram no diagnóstico, por exemplo, continuavam elogiando os asiáticos quando a crise já era visível. Mas o fundo tem uma função importante, que é de incomodar, é de monitorar. E o Brasil, para fazer jus a esse tipo de auxílio, precisaria de aceitar algum tipo de monitoramento, porque realmente nós pouco sabemos da nossa situação fiscal. Por exemplo, foi nos prometido que o pacote, o chamado pacote 51, resolveria o problema, diminuiria substancialmente o déficit primário, transformaria num superávit, e nada disso aconteceu. E não há propriamente um monitoramento. Agora, nesta crise, é que pela primeira vez parece que o governo se convenceu da necessidade de dar satisfação ao Congresso e ao público sobre o fisco, o comportamento do fisco. Por exemplo, há duas coisas muito boas. Uma é a criação da Comissão de Controle Fiscal. Essa comissão, presumivelmente, receberá relatórios, presumivelmente os transmitirá ao Congresso. E há também a ideia de se inserir metas legais de superávit transformadas em lei, o que obrigaria a participação do Congresso. Agora, o mundo, se financiar o Brasil, através desse dispositivo de apoio, vai querer também algum tipo, não provavelmente de ingerência, mas de monitoramento. Eu não veria mal nisso. Mas o senhor acha que há condições políticas de o presidente Fernando Henrique, se reeleito, aceitar esse tipo de monitoramento? Eu não veria nenhum inconveniente nisso, e eu acho que não há, provavelmente, desvantagens políticas, até porque o presidente Fernando Henrique tem um grande trunfo em suas mãos. Ele advertiu os líderes das principais potências em carta, logo após a crise do México, que era necessário tomar medidas de cautela contra a excessiva volatilidade dos capitais. Logo depois da posse dele, ele já fez essa manifestação. Já fez. Então, ele tem um crédito. Eu adverti os meus colegas, primeiros ministros do grupo do G7, que os capitais, com a telemática moderna, o mercado de 24 horas, a globalização, tendem a ser extremamente voláteis, que é preciso tomar algumas medidas desse tipo. Depois disso veio a crise asiática, sem que as grandes potências se movessem. Veio depois a crise da Rússia, houve uma tentativa de auxílio que fracassou em parte porque a Rússia não tem um mínimo de definição da política a seguir. Está numa crise política de sucessão de primeiro-ministro e ainda não escolheu o modelo econômico.
opta verbalmente pelo modelo capitalista, mas a rigor não o pratica, e a Duma é dominada pelos comunistas. Então o programa não pôde ser executado. Agora, não se esperava que a crise atingisse a América Latina com tanta violência. E a América Latina é um território todo especial do ponto de vista americano. 38% das exportações americanas vão para a América Latina. Senhor Roberto Campos, eu vou pedir um tempinho para o intervalo. Eu quero voltar, deixando no ar, a seguinte pergunta. Até que ponto nós vamos ter uma recessão que afete profundamente o Brasil? Nós voltamos daqui a pouquinho com o ex-ministro do Planejamento, Roberto Campos. Até já. Para o Brasil crescer e gerar empregos é preciso manter a estabilidade econômica e política, investir em educação, treinar e qualificar mão de obra, atrair investimentos, ter credibilidade internacional. Vamos passar a lista mais uma vez. E enquanto isso, pense: qual dos candidatos a presidente é o mais preparado para garantir tudo isso? Quem derrubou a inflação vai vencer o desemprego. Avança Brasil. Fernando Henrique, presidente. A primeira namorada, primeiro emprego, primeiro carro, primeiro filho, a primeira grana que você conseguiu poupar. Entra ano, sai ano, tem sempre alguém começando a pensar no futuro pela primeira vez. É por isso que a poupança da Caixa existe há 136 anos. É por isso que mais de 12 milhões de brasileiros fazem dela a maior poupança do país. Poupança Azul da Caixa, a primeira do Brasil. Entra ano, sai ano, ela é da Caixa. Eu, João de Deus, do PTB, continuo fiel às ideias nacionalistas, getulistas e trabalhistas, iniciadas pelo maior brasileiro da história do Brasil, Getúlio Vargas. Comece o dia bem informado. Doris Guice, Rafael Moreno, Rosana Herman, Bob Floriano e Virgínia Novick comandam ao vivo o Fala Brasil. Jornalismo, cultura e lazer, de segunda a sexta, 8 da manhã. Por que Covas e Maluf me atacam tanto? Fui deputado nota 10, eles foram. Fui o melhor prefeito da cidade que governei. E o Covas, o Maluf com o Pita, tem essa aprovação? Fui eu que parei o Estado? Fui eu que deixei a capital um caos? Fui eu que deixei o povo nessa situação? Claro que não. E por que os ataques? É desespero. Eles sabem que vou ganhar a eleição, melhorar a vida das pessoas, e aí eles não votam nunca mais. Emprego Já. Eu tenho uma solução concreta que vai dar emprego para você que quer trabalhar. O meu programa Emprego Já cria novos empregos em todas as secretarias de Estado e na Sabesp. Emprego Já apoia as pequenas empresas que criarem 5 ou mais empregos. Emprego Já apoia as empresas que aumentarem a venda dos nossos produtos no estrangeiro. Covas e Maluf, continuem me atacando, mas me atacando mesmo. Façam tudo para impedir a minha vitória, mas não vai adiantar. Eu vou vencer, vou melhorar a vida do povo, e aí vocês não voltam nunca mais. Eu estou apoiando o João Leite Neto, senador de São Paulo. Tem conversa, esse é o mandado. João Leite Neto, o senador do Fernando Henrique. E tem café no molho. Voltamos com Passando a Limpo, mas antes de retomar a conversa com o ex-ministro Roberto Campos, uma notícia. Uma bomba destruiu uma torre de transmissão de energia elétrica das Furnas Centrais Elétricas no interior do Paraná. A explosão aconteceu por volta das 2 horas da madrugada no município de Nova Tebas. A linha atingida transportava 750 quilowatts e, a partir de amanhã, pode faltar energia nas regiões sul e sudeste do país. Segundo informações do chefe de departamento de produção de Furnas, José Maurício Zaroni, técnicos da empresa encontraram vestígios de explosão e restos de dinamite. A polícia vai investigar o caso, a Polícia Federal, é óbvio. Você pode participar do Passando a Limpo por telefone, fax ou correio eletrônico. Tome nota, o telefone é 011-826
1009, o fax é 011-826-1320 e o e-mail é passandoalimpo@rederecord.com.br. Ministro Roberto Campos, são duas as questões. Nós deixamos de pé uma interrogação sobre os efeitos recessivos das medidas que estão sendo tomadas e mesmo de um corte no orçamento. E há uma grande dúvida que eu queria incluir também sobre se a desvalorização do real, muita gente acha que ela deve ser feita, na sua opinião, resolve. Bom, em primeiro lugar, certamente a arma dos juros, a puxada de juros tem efeitos recessivos. Efeitos recessivos que incidem sobretudo sobre o setor privado, quando o desejável seria que se contivesse o consumo do setor público, que é o setor menos produtivo, se não mesmo improdutivo. Se ou não a recessão do setor privado se transforma numa depressão, é algo a investigar. Eu acho que há boa chance de evitarmos que a recessão se transforme numa depressão. E um dos meios de evitar isso é termos um programa fiscal que seja convincente, que diminua a desconfiança que hoje assalta o investidor e que, portanto, ponha a termo a fuga de capitais com juros mais baixos, permita baixar os juros com razoável rapidez. O senhor acha que isso é, na prática, possível e de maneira rápida? Eu acho que eu me preocupei com sondar a disposição das diversas entidades de Washington sobre um programa de apoio, porque eu acho que um pacote de apoio para a América Latina em geral, da qual o Brasil se beneficiaria majoritariamente, ajudaria em criar um clima propício para que cessasse o pânico que hoje leva à fuga de capitais, permitindo uma baixa mais rápida de juros. São, portanto, três elementos. A puxada de juros como remédio de emergência e, obviamente, de curto prazo. Porque esse, sim, é um remédio recessivo que incide sobre o setor errado, o setor privado, e que tem efeitos colaterais danosos, porque eleva o déficit público. Então, ao mesmo tempo que o investidor fica tentado a manter seu dinheiro no país por causa dos juros, ele se preocupa com o fato de que isso agrava a dívida do governo e leva o governo a se tornar insolvente. Portanto, pode ter o efeito de apressar a fuga de capitais. O segundo componente é um programa fiscal. A solução básica tem que ser fiscal. O governo hoje extrai diretamente 31% do PIB por via de impostos e mais um déficit de 7% do PIB por via de empréstimos. Então extrai quase 40% do PIB. Isso é inteiramente absurdo. Isso explica a nossa estagnação. Isso se compara com uma média de 20% a 22% nos países desenvolvidos e talvez 30% nos países subdesenvolvidos, talvez 30% nos países desenvolvidos. Com agravante de que a carga fiscal visível é apenas parte da carga. A ineficiência dos serviços públicos que obriga as empresas a montarem seus próprios dispositivos de serviço, a inoperância do INSS, paga-se a Previdência, supostamente com direito a ter apoio para os trabalhadores na saúde, e as empresas se veem obrigadas a duplicar um aparelho de saúde, a duplicar seguros, a criar sistemas especiais de aposentadoria e tudo isso. Então, além da carga visível de impostos, uma carga invisível representada pela ineficiência dos serviços públicos. Havia uma terceira carga, da qual felizmente nos livramos, que era a carga inflacionária, era um imposto oculto, hoje bastante reduzido. O terceiro componente, a meu ver, é esse dispositivo internacional de apoio, ao qual o governo não quer recorrer. Não quer recorrer por vários motivos. Em parte, um pouco orgulho. O Brasil se orgulhava de ter sido o único país que conseguiu renegociar a sua dívida com os bancos. Foi, aliás, um feito do ministro Malan, sem recorrer ao Fundo Monetário. Foi uma exceção aberta. Todos os outros países que obtiveram acomodação através dos Brady Bonds
tiveram que recorrer ao Fundo Monetário. O Brasil não o fez. Depois o Brasil executou o seu plano real, orgulhosamente, também sem apoio do Fundo Monetário. Isso criou um certo pique de orgulho, mas esse orgulho comporta certos perigos numa situação delicada e crítica como a que hoje vivemos. Por isso eu favoreceria esquecermos esses nossos trunfos passados e humildemente procurarmos criar esse dispositivo de apoio. O segundo motivo pelo qual nós relutamos sequer em conversar com o Fundo Monetário mais profundamente é um incômodo monitoramento. É ter o Fundo Monetário no nosso cangote cada trimestre pedindo uma verificação de contas, fazendo auditoria. Isso certamente é incômodo, talvez até um pouco humilhante, mas novamente tem-se que balancear o incômodo contra o perigo de ficarmos sujeitos por muito tempo à fuga de capitais, mantendo juros elevadíssimos que deprimem a economia. E o câmbio, ministro, essa controvérsia sobre desvalorizar ou não desvalorizar? Quer dizer, há duas correntes opostas de economistas respeitáveis, ouvi Pastore, ouvi Delfim, Malan pensa de uma outra maneira. O que fazer, na sua opinião, neste momento com o câmbio? Bom, neste momento, alterar o sistema cambial seria um perigo enorme. O México mexeu e... alguns países, sobretudo europeus, conseguiram fazer desvalorizações, saindo mesmo da serpente europeia, o caso da Itália, o caso da Espanha e o caso da Inglaterra, sem maiores consequências, sem consequências inflacionárias e sem perturbações maiores. Mas nos países subdesenvolvidos, essa tecnologia ainda não foi dominada. Nós temos o caso do México, que iria desvalorizar 15%, depois a desvalorização subiu a 50%, passou a 100%. Nós temos o caso da Ásia, onde várias desvalorizações foram extremamente mal sucedidas. E o Brasil é um caso perigoso, porque nós ainda temos dormente uma tradição inflacionária. Nós não temos mais indexação, que facilita bastante as coisas, mas ainda não temos uma psicologia imune à inflação, como acontece na Europa. E ainda temos uma certa rigidez no mecanismo trabalhista. Por isso, no presente momento, eu acho que economistas que até recentemente, quando não havia esta crise de mercado, esse pânico de mercados, discutiam teoricamente a vantagem da desvalorização, hoje não a recomendam neste momento crítico. E acho que o interesse dessas diferentes agências de Washington em pelo menos discutir um possível plano de apoio é com vistas a evitar que o Brasil desvalorize e desarranje todo o sistema americano, latino-americano, porque a Argentina tem uma taxa ainda mais rígida que a do Brasil. É constitucional. É constitucional. E a Argentina também está exposta a perigo. A Argentina precisa de cerca de 30 bilhões de dólares para se financiar nos próximos 12 meses. O Brasil precisará de 45 bilhões. A Argentina tem uma vantagem sobre o Brasil, é que fez o dever de casa fiscal. Ela está com um déficit fiscal de 1,5% do PIB, contra 7,5% do PIB nosso. Mas o déficit de balanço de pagamentos é comparável ao nosso, é 4% do PIB. Mesmo um país bem comportado, que merecia elogios de todo mundo, como o Chile, está agora em dificuldades. Por outro motivo, é que o Chile dependia muito do comércio asiático, é um exportador de commodities, de matérias-primas que estão com preços deprimidos, notadamente o cobre. O Chile também fez o dever de casa fiscal, tem 1% de déficit fiscal, mas tem 7% de déficit de balanço de pagamentos. Então o Chile também está na área de risco. Imagine, se o Brasil desvaloriza agora, há um desarranjo geral na América Latina, sem certeza de que o Brasil consiga resolver seu problema. Porque o que faz uma desvalorização? Uma desvalorização aumenta a receita dos exportadores, encarece um pouco as importações, então o efeito de curto prazo sobre o balanço de pagamentos é favorável. Mas não resolve nenhum problema fundamental. O custo Brasil é um custo estrutural.
E as autoridades do governo têm razão em dizer, no passado não fizemos outra coisa senão desvalorizar o câmbio. A tecnologia da desvalorização é manjada no Brasil, apenas nunca funcionou. O que é preciso é realmente fazer reformas estruturais, incrementadores da eficiência e redutoras do custo do Brasil. E a desvalorização tem essa desvantagem, ela adormece as pressões temporariamente. Os exportadores ficam um pouco mais satisfeitos, os produtores que concorrem com importações têm um certo sentido de relaxamento, mas os problemas básicos continuam porque são de natureza estrutural. Senhor Roberto Campos, eu vou pedir mais um intervalo, depois nós vamos voltar com as perguntas dos telespectadores. Voltamos daqui a pouco com o Passando a Limpo, entrevistando o ex-ministro Roberto Campos. Ô rapaz, você por aqui? Me diga uma coisa, se eu errar o voto, por exemplo, para governador, eu aperto, corrige, certo? E o que eu votei antes, vai ser apagado? A tecla corrige só apaga o voto que está sendo mostrado e não os votos anteriores. Vamos ver? Você votou para deputado federal, deputado estadual, presidente, tudo certo. Aí digitou errado para governador. Aperte a tecla corrige. A urna volta para o mesmo voto. Você vota de novo e confirma. Agora você vota para senador. Errou. Aperte a tecla corrige. A urna volta para o mesmo voto. Você digita o número certo e confirma. Para não errar, leve anotados os números de seus candidatos. Não é fácil? Então, bons votos e um brinde à democracia. Voto eletrônico. É mais fácil votar assim. As fábricas sempre se instalam. Você pode participar do Passando a Limpo por telefone, fax ou correio eletrônico. Tome nota, o telefone é 011-826-1009, o fax é 011-826-1320 e o e-mail é passandoalimpo@rederecord.com.br. Vou fazer as perguntas dos telespectadores, não vai dar para responder todas, é evidente. Olha aí, deputado. E... Eu sabia que eu era tão provocante. Não, o senhor é popular. E posteriormente a assessoria do ministro Roberto Campos vai responder as perguntas que não puderem ser respondidas. Primeira pergunta, Sebastião Messias da Silva, de Capão Redondo, São Paulo. De que maneira os brasileiros podem se prevenir da crise? A melhor coisa a fazer é pressionar o governo e o Congresso para acelerar o processo de reformas. O Mariano Matoso, que é um sindicalista do setor rural de Garapé-Açu, no Pará. Qual será o impacto no setor rural a curto e médio prazo no que se refere a juros para financiamentos da safra 99 e nos insumos agrícolas? Certamente a elevação de juros é extremamente prejudicial à agricultura. Mas o presidente Fernando Henrique tem declarado que vai fazer uma exceção para a agricultura, procurando preservar juros módicos. Falou em 8,5% para 10 bilhões de crédito agrícola. E o interesse, inclusive anti-inflacionário, é preservar estímulos às colheitas. De modo que eu acho que cuidar-se-á ao máximo para minimizar o impacto sobre o setor rural. O Emílio Menon manda um fax dizendo: seria possível acabar com essas bolsas através de um decreto presidencial ou similar, pois elas não produzem coisa alguma, nem uma agulha, ganham dinheiro, não produzindo lhufas, são inúteis ou não? Emílio Menon. Não, as bolsas são um instrumento indispensável do capitalismo. É através das bolsas que os bancos têm uma opção entre financiamento bancário e levantamento de capital por via de venda de ações. Um mercado de ações robusto é extremamente importante. Não há caso de país que se tenha desenvolvido dentro do sistema capitalista sem um sistema bursátil ativo. As bolsas, evidentemente, são arriscadas. Fala-se no capitalismo de cassino. Mas quando a gente se lembra de que grande parte da moderna tecnologia, por exemplo, de informática, nasceu de lançamento de ações de pequeníssimas empresas em bolsas.
são os Initial Public Offerings. E as bolsas provêm, por exemplo, capital de risco para pequenas empresas e permitem às grandes empresas um ritmo saudável de capitalização. Se não fossem as bolsas, eles teriam que depender exclusivamente do sistema bancário ou mendigar empréstimos governamentais. O engenheiro Márcio Toledo, que é da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp, em Araraquara, São Paulo, pergunta quais seriam as implicações de um impeachment ou renúncia de Bill Clinton na nossa vida cotidiana, com a consequente posse de Al Gore. Este teria maior disposição para baixar os juros americanos e assim favorecer os países emergentes? Qual o seu feeling acerca disso? Eu acredito que não teria muito efeito sobre os juros, porque a política de juros nos Estados Unidos é decidida pelo Banco Central, que é o Federal Reserve Bank, o Federal Reserve Board, que é independente. Aliás, eu vi aí antes de começarmos a sessão que o Lula estava acusando Fernando Henrique de não ter sido informado da alta da taxa de juros. Isso, num país desenvolvido, não seria nada de alarmante, porque quem decide a política monetária, às vezes contra o governo, contra os interesses do governo, é o Banco Central. Agora, eu acho que os Estados Unidos estão caminhando para uma redução de juros. Seria um auxílio muito grande à América Latina e ao mundo, porque acalmaria os mercados. A desgraça do presente momento é que nós temos grandes problemas e líderes apoucados, apequenados. No caso do Clinton, pelo escândalo sexual, mas no caso da Alemanha, pelo fato de que Helmut Kohl está também numa transição política, talvez seja derrotado. Então a Alemanha está também sem primeiro-ministro. Na Rússia nós temos Boris Yeltsin com evidentes sinais de debilidade. E no Japão, o novo primeiro-ministro Augusto tem o apelido de pizza fria. Então acontece que os problemas se agigantaram e os homens se apocaram. Eu sempre digo, senhor Roberto Campos, que cada país tem o Boris que merece. Carlos Cécil, que é um estudante de engenharia da UNB, pergunta: de 0 a 10, qual a nota para a forma com que o Banco Central está conduzindo a economia brasileira? Eu diria 6. Quais os principais erros a médio e a longo prazo? Alguém faria melhor que eles? O principal erro foi, na fase inicial do real, ter se deixado o real valorizar muito em relação ao dólar. Em vez de se manter a paridade, o dólar caiu para 0,84. Isso impôs uma séria punição aos exportadores e foi um bônus para os importadores. Agora, não há males que não venham para bem. Também isso acelerou a queda da inflação. E a gente tem que sopesar as duas coisas. A sobrevalorização inicial claramente criou dificuldades para o futuro. E lentamente é que nós estamos corrigindo o erro inicial. De outro lado, houve um efeito inesperado. A inflação caiu mais rapidamente do que se pensava, graças em parte à sobrevalorização cambial. Tem uma pergunta aqui da Dora Ackerman, que é maldosa a pergunta, mas eu vou fazer. Por que quando eles são ministros não resolvem o problema e quando saem dão as soluções? A pergunta é pertinente. Eu sou, aliás, bastante moderado em minhas críticas, exatamente porque fui ministro e conheço as tensões da insolubilidade. O senhor acredita, pergunta o Jorge Massad, de Higienópolis, São Paulo, num pacote econômico após a garantia de reeleição de Fernando Henrique Cardoso? Quer se chame de pacote ou não, certamente medidas terão que ser tomadas profundas na área, sobretudo de reforma fiscal e previdenciária. Profundas e rápidas, eu pergunto. Profundas e rápidas. O mundo espera isso. Rápidas, o que nós chamamos de rápidas? Eu acho que a ação imediata que se pode tomar ao nível executivo é corte de despesas, mas também uma reformulação do sistema fiscal, e aí no sentido da simplificação do sistema e para evitar a sonegação, que hoje poucos pagam muito e muitos não pagam nada.
O Bruno Amadei Júnior pergunta, supondo que esta semana continue ocorrendo uma perda das reservas, quais seriam as alternativas no curto prazo da equipe econômica a fim de evitar um pânico no mercado de câmbio? As alternativas são muito estreitas. Tem-se que rezar para que a puxada de juros acalme um pouco o mercado. E há também que confiar que o montante de capitais voláteis que poderia sair do Brasil já está quase esgotado. Pelo anexo 4, nós tínhamos, anexo de bolsa, nós tínhamos 25 bilhões de reais, restam mais ou menos 8 bilhões, mas 4 bilhões, metade disso são ações de difícil liquidez. Portanto, o resíduo saldo será talvez algo como 5 bilhões, que ainda poderiam sair. Nós temos os anexos 5 e 6, que são títulos de renda fixa. Aí já saíram algo como o saldo, que provavelmente ainda poderia sair, de 1,5 bilhão. Ainda existe outros itens, como por exemplo o fundo de exportação. Esse é mais difícil de prever, mas já saíram 2 bilhões e 400. Fundo de investimentos no exterior, não fundo de exportação, fundo de investimentos no exterior. No total de capital volátil ainda restam uns 10 bilhões, de modo que o Brasil ainda tem um resíduo de reservas para enfrentar a situação. Mas é muito desconfortável ter esse ritmo de exaustão de reservas. Por isso é que, aproveitando-nos da boa vontade internacional, devíamos seriamente considerar a montagem de um esquema que beneficiaria a toda a América Latina de apoio para enfrentamento da crise. Há interesse dos Estados Unidos, do Banco Mundial, do Fundo Monetário, do BID, na montagem desse pacote, porque a América Latina é considerada uma região bastante crucial. O G7 deve se reunir nas próximas horas. O senhor acha que vai sair alguma coisa daí? Eu acho que sim, deve sair algumas recomendações. Talvez um encorajamento dos Estados Unidos para baixarem a taxa de juros, conquanto é improvável que haja qualquer ação nesse sentido antes da próxima reunião do Comitê Monetário, que é no dia 29 de setembro. O Lutero, que é um bancário de São José dos Campos, São Paulo, pergunta, a globalização saiu pela culatra? A globalização é uma rosa que tem espinhos. Que ela trouxe vantagens enormes, prova o fato de que inúmeros países subdesenvolvidos, com a globalização, escaparam da miséria para uma situação de relativo conforto. Como redutor da pobreza, a globalização foi extremamente importante. Foi também extremamente importante como transmissor de tecnologia. E todos esses que falam contra a globalização se esquecem de que, sem a globalização, a contaminação tecnológica teria sido muito menor. Então, a globalização, sobretudo financeira, tem o problema do contágio do pânico financeiro, mas tem a enorme vantagem da disseminação, da difusão tecnológica e do aumento de produtividade. Na realidade, a resistência incrível que a economia americana está revelando, conseguindo conciliar baixo desemprego e baixa inflação, é devido, em grande parte, ao aumento de produtividade trazido pela globalização. E o Brasil conseguiu também reduzir a sua inflação mais rapidamente do que se pensava, graças à concorrência trazida pela globalização. Vou fazer uma pergunta que é uma bicada no senhor do Mauro Pita, que é um advogado de São Paulo. O senhor não acha que a estatização promovida no governo em que o senhor foi ministro e nos governos seguintes é um dos fatores responsáveis pela atual paralisação da nossa economia? Boris, é a milésima vez que eu respondo. Mas aí sempre surgirá essa pergunta. Houve 4 governos militares. Eu fiz parte do primeiro governo militar, que não foi um governo estatizante, cuja mentalidade era até privatista. Eu fui levado a estatizar empresas, porque Brizola tinha confiscado empresas americanas, paralisando todo o crédito para o Brasil. A única solução era, então, temporariamente, o governo comprar essas empresas, transformando o confisco numa nacionalização negociada para manter o fluxo de capitais para o Brasil, com a intenção de depois privatizá-lo. O episódio estatizante da Revolução Brasileira foi muito depois de mim, foi no governo Geisel.
Ele não tinha mais nada a ver com o governo. Deixa eu fazer a última pergunta para o senhor, que é do Antônio Israel de Assis, de Mogi das Cruzes, São Paulo. O Brasil, tendo a 8ª economia do mundo, não deveria ser menos suscetível a essa crise econômica mundial? Poderia e deveria, com uma condição: comportamento fiscal. Nós temos um déficit fiscal, nós temos 2 déficits, e isso é que é o nosso problema, é um déficit gêmeo. Nós temos um déficit fiscal que em si é maligno porque rouba recursos da atividade produtiva privada. E temos um déficit cambial que, dentro de certos limites, é até benigno, até 2,5% do PIB, admite-se que seja um déficit benigno, porque significa que estamos importando poupança. Agora, o nosso déficit foi a 4,5%, muito além do limite prudencial. Então, este déficit brasileiro, esse déficit gêmeo, é que cria apreensões no mundo e explica a nossa debilidade. Porque, na realidade, como se diz, o déficit fiscal é 7% do PIB, o déficit cambial é 4% do PIB, significa que todo o déficit cambial está sendo usado para cobrir despesas do governo e não para financiar a atividade produtiva. Senhor Roberto Campos, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu quero passar à sua mão esse calhamaço de perguntas não respondidas. A sua assessoria vão ter um pouco de trabalho para responder, mas é uma atenção dos telespectadores para o seu brilho e com todo o seu passado, e que trouxe esse cabedal de conhecimento para todos nós. Muito obrigado por sua participação e até uma próxima oportunidade. Felicidades para a nossa economia, né? Vamos torcer para até precisamos de sorte. Vamos por mais um intervalo. Eu volto depois dos comerciais para conversar com o psiquiatra e psicólogo Aim Grunspun. Até já.